Um dos maiores comentaristas da Sky Sports da Inglaterra acabou de ir à televisão nacional e disse o impensável. Ele não só apostou no Flamengo, como destruiu a reputação do PSG e chamou Marquinhos de amarelão ao vivo. Ele garantiu que tem provas de que o Flamengo vai massacrar. Você não vai acreditar na comparação que ele fez com a seleção de 2002. Inscreva-se agora no Futebol por Trás do Escudo e vamos ouvir a tradução bomba. Escutem bem o que eu vou dizer agora. Olhem nos meus olhos e prestem atenção porque isso vai doer em muita gente lá em Paris. Vai ferir o ego de muita gente que acha que entende de futebol só porque joga videogame. Mas a verdade precisa ser dita de forma crua e direta. Eu joguei no mais alto nível, estive nas trincheiras, senti o gosto de sangue na boca em finais de campeonato. Eu sei o cheiro de um vestiário vencedor, aquele cheiro de suor, de testosterona e de compromisso mútuo. E sei diferenciar perfeitamente do cheiro de um vestiário de plástico, perfumado com colônias caras, mas podre por dentro. O que vamos ver nesta quarta-feira no Catar não é apenas um jogo de futebol qualquer, não é apenas mais uma final para cumprir tabela de patrocinadores. É um choque de realidade, é uma colisão de dois mundos completamente opostos. De um lado você tem o Paris Saint-Germain, o clube do glamour fabricado, do dinheiro infinito que brota do chão mas não compra caráter. O time das estrelas de Instagram que se preocupam mais com o ângulo da foto do que com a cobertura defensiva. Do outro lado, meus senhores, temos o Flamengo. E deixe-me dizer uma coisa com a autoridade de quem viveu o jogo. O Flamengo é futebol de verdade. É o que nós chamamos na Inglaterra de proper football. Eu analisei os últimos jogos minuciosamente, revi os tapes táticos de madrugada, vi como eles destruíram o Cruz Azul do México e controlaram o Pyramids sem sequer suar a camisa, jogando com o freio de mão puxado, guardando energia porque sabiam que a verdadeira guerra estava por vir. O Flamengo não está no Catar a passeio. Eles não foram lá para fazer compras ou tirar selfies no deserto. Eles estão aclimatados, o corpo deles já entendeu. O calor sufocante do Oriente Médio, o fuso horário já foi absorvido, a grama já é familiar para as chuteiras deles. Enquanto isso, o Paris Saint-Germain vai descer do avião com seus fones de ouvido de ouro, achando que é um desfile de moda na Champs-Élysées, tratando a final como uma exibição de gala. Eles acham, na sua arrogância típica europeia, que podem simplesmente ligar o interruptor de jogar bola na hora da final e tudo se resolverá pelo talento individual. Estão redondamente enganados. Na Premier League, aprendemos uma lição valiosa. Se você entra frio contra um time intenso, se você entra achando que é o dono do mundo contra 11 leões famintos, você é engolido, mastigado e cuspido. E o Flamengo tem essa intensidade, esse desire, essa fome que o dinheiro não compra, essa vontade de provar que o mundo está errado a respeito da América do Sul. Vamos falar de defesa, porque é aí que os campeonatos são decididos. É na defesa que os meninos são separados dos homens. Marquinhos, grande jogador, tecnicamente soberbo, uma saída de bola elegante. Mas vamos ser honestos, brutalmente honestos aqui, sem panos quentes. Quando a pressão sobe, quando o estádio ferve, quando a atmosfera se torna hostil e o oxigênio falta, ele treme. Eu já vi isso acontecer na Champions League contra o Real Madrid, contra o Barcelona, já vi acontecer com a seleção brasileira em Copas do Mundo. Ele carrega o peso do mundo nas costas e as pernas pesam como chumbo, o olhar dele muda, ele procura alguém para salvá-lo. O ataque do Flamengo sabe disso. Eles sentem o cheiro do medo. Se o Pedro pressionar a saída de bola com agressividade, se o Flamengo morder os calcanhares dele nos primeiros 15 minutos de jogo, o capitão do Paris Saint-Germain vai espanar, vai errar um passe simples, vai hesitar. Ele é o elo fraco emocional de uma corrente que parece ser de ouro, mas que arrebenta na primeira tensão real. E no meio-campo temos Eric Pulgar. Que jogador monumental. Ele tem aquele estilo que nós amamos da Inglaterra, aquele estilo old school, de quem não leva desaforo para casa. Ele não quer ser bonito, ele não quer aparecer nos melhores momentos com dribles fúteis, ele quer ser eficiente, ele quer dominar o território. Ele vai olhar para o Vitinha, para o Zaha, Emery, para esses meias delicados e técnicos do Paris e vai impor o físico, vai mostrar quem manda. É virilidade pura, é ganhar a segunda bola, é chegar duro na dividida, é aquele tackle que faz o estádio tremer e o adversário pensar duas vezes antes de dominar a próxima bola. O Flamengo tem um cão de guarda
Um gladiador que vai transformar o círculo central num pesadelo absoluto para os franceses. Se Pulgar dominar o setor, como eu prevejo que fará, o Paris Saint-Germain perde a bússola, perde a referência, perde a arrogância e começa a olhar para o banco de reservas pedindo socorro. Mas não haverá ninguém para Sou Veloz da batalha física. Agora, precisamos falar sobre o homem que a Europa ignora por pura estupidez, por puro preconceito geográfico. Arrascaeta. Se esse rapaz se chamasse Arrascatov e fosse do leste europeu, ou Arrascaetinho e jogasse na Espanha desde os 16 anos, ele valeria 100 milhões de libras facilmente. Ele tem a magia dos camisas 10 clássicos, uma espécie em extinção no futebol moderno robotizado. Ele não corre errado. Ele não desperdiça energia. Enquanto a mídia internacional só fala de Dembélé e seus dribles rápidos, ou de Barcola e sua juventude, Arrascaeta é quem vai ditar o ritmo da sinfonia. Ele encontra espaços onde não existe nada. Ele vê linhas de passe que as câmeras de televisão demoram para identificar. A defesa do Paris Saint-Germain joga em linha alta, arrogante, achando que sua velocidade resolve tudo, deixando um latifúndio de espaço nas costas. É exatamente ali, nesse intervalo entre a defesa e o goleiro, que o uruguaio vai colocar a bola cirúrgica para matar o jogo. Ele é classe mundial? Simples assim? E vai provar isso diante dos olhos do mundo. E quem orquestra tudo isso? Filipe Luís. Eu joguei contra ele, dividi o campo com ele, acompanhei sua carreira vitoriosa no Chelsea e a consistência absurda no Atlético de Madrid. Ele não é um treinador brasileiro comum, ele não é apenas um motivador, ele tem a mente tática europeia. Ele foi forjado na escola de Diego Simeone. Aprendeu a sofrer, a fechar espaços, a amar a defesa, mas manteve a alma ofensiva e a criatividade do Brasil. Ele sabe exatamente como anular as subidas do Hakimi. Ele sabe que se travar as laterais, o Paris morre. Ele conhece todos os atalhos do campo. Ter Felipe no banco de reservas é como ter um enxadrista jogando contra alguém que joga damas. Ele já mapeou o time francês inteiro, já estudou cada movimento, enquanto Luiz Henrique ainda estava preocupado em escolher qual terno de grife usar na beira do campo. Eu olho para esse time do Flamengo e vejo algo que me traz uma nostalgia imensa, algo que me lembra o Brasil de 2002. Não tô comparando talento por talento. Calma, não distorçam minhas palavras. Tô falando da mistura, da química. Em 2002 eles tinham a magia absurda de Rivaldo e Ronaldo, mas tinham a sustentação de Gilberto Silva, de Kleberson, de Edmilson carregando o piano. O Flamengo tem exatamente isso hoje. Tem a magia de Arrascaeta e a letalidade de Pedro, mas tem a solidez intransponível de Léo Ortiz e a combatividade de Pulgar. É um time equilibrado, pragmático quando precisa ser, fechando a casa, e letal quando pode ser, matando o jogo em 2 toques. O Paris Saint-Germain é um amontoado de talentos individuais, tentando jogar junto. O Flamengo é uma equipe no sentido literal da palavra. E a história nos ensina que equipes ganham campeonatos, enquanto amontoados de estrelas ganham apenas manchetes de jornais. E tem a mística, algo que os europeus céticos tentam ignorar. A camisa! Vocês podem rir aí no estúdio, podem falar de estatísticas avançadas e algoritmos, mas a camisa pesa toneladas em momentos decisivos. O Flamengo entra em campo com a força espiritual de 40 milhões de pessoas e a memória viva de 1981. Eles têm fãs, claro, turistas que compram camisas, mas não tem essa religião, não tem esse dogma. Quando a coisa apertar, quando as pernas arderem aos 80 minutos de jogo e o pulmão pedir ar, o jogador do Flamengo vai tirar força dessa história, vai lembrar de Zico, vai lembrar da nação. O jogador do Paris vai pensar no próximo contrato, na próxima transferência, no bônus de performance. Essa é a diferença fundamental entre buscar a glória eterna e buscar um bônus financeiro. Eu fui buscar os dados, porque contra fatos não há argumentos, e eu gosto de provar o que falo. O Flamengo lidera as estatísticas de recuperação de bola no campo de ataque em 2025, entre todos os clubes sul-americanos. Sabem o que isso significa na linguagem da Premier League? High press, pressão alta, sufocante. O Paris Saint-Germain odeia ser pressionado. Eles entram em pânico quando não tem tempo para pensar. As estatísticas mostram que 70% dos gols sofridos pelo time francês nesta temporada nasceram de erros forçados na saída de bola, de entregas estúpidas, porque estavam sob pressão. O Flamengo é a máquina perfeita, desenhada sob medida para explorar exatamente a maior fraqueza tática e psicológica dos franceses.
E para fechar com chave de ouro, trago uma notícia de bastidor que passou despercebida aqui na Europa, mas eu pesquisei a fundo o ambiente em Doha nestes dias que antecedem a final. Enquanto o hotel do Paris Saint-Germain está cercado de seguranças, isolamento total, ninguém entra e ninguém sai, parecendo uma prisão de luxo. O Flamengo abriu o treino, a torcida fez uma festa ensurdecedora. O clima é de leveza, o famoso vem tranquilo. Essa confiança que eles demonstram não é soberba, não confundam as coisas. É certeza de preparação. É a tranquilidade de quem sabe o que precisa fazer. O Flamengo não vai entrar em campo para jogar contra o Paris Saint-Germain com medo. O Flamengo vai entrar para ganhar do Paris Saint-Germain. E anotem, escrevam o que eu digo para me cobrarem depois. O mundo vai ficar chocado com o placar, as capas de jornais vão chamar de zebra, mas eu não. Para mim, é a lógica do futebol prevalecendo. O Rio de Janeiro vai amanhecer dono do mundo novamente e a taça vai para a Gávea, porque lá é o lugar dela. Você concorda com o inglês que a camisa do Flamengo pesa mais que os bilhões do PSG? Ou ele exagerou na crítica ao Marquinhos? Comente sua opinião e inscreva-se no canal.